E você falou muito, fez elogios ao Dino. O Dino brilhou neste julgamento até agora e a BBC fez os melhores momentos do Dino. Vamos ver. Sempre saudoso, sempre presente, sempre amoroso, sempre simpático, sempre atraente, como são os cariocas. Eu quero dizer que eu não aceito nada menos do que isso. E por que lembrei da minha querida sogra? Porque... Eu estou curioso. É porque o seu predecessor citou Dreyfus e Emílio Zola, depois Gonçalves Dias, agora sua sogra. Estou curioso. O enxovalho? Meu Ângelos. O enxovalho? Não esqueça de atender o telefone, era sua sogra. Saúdo meu dileto amigo, ministro Flávio Dino, que tem um humor especial e isso o torna atraente. Eu consulto a ministra Carmen Lúcia, os eminentes ministros, se podemos voltar às 16 horas ou se preferem voltar antes. 15h30? 15h30 é suficiente, presidente. Inclusive, se Vossa Excelência quiser cancelar o almoço, eu e o advogado do general Heleno vamos ficar felizes, nós dois. O juiz, disse o ministro Alexandre, não é uma samambaia. Eu achei uma alusão muito simpática e poética. Uma samambaia jurídica. Uma samambaia jurídica. Eu achei, até porque a samambaia é uma planta frágil. E achei, portanto, que isso revela características suas, ao contrário do que dizem. Por isso, senhor presidente, eu passo as considerações, fundamentos e conclusão do meu voto. Como disse, está aqui o voto impresso, que eu não lerei de jeito nenhum, mas... Se tem o voto eletrônico, não precisa de voto impresso, né? Mas eu gosto de papel. Muito bom o Dino com as tiradas dele, não? Nos divertiu. Muito bom. Aliás, assim, uma das coisas que estão falando é que eles vão usar isso, inclusive, né? Essas ironias, esse bom humor que imperou, principalmente ontem, né? Quer dizer, só não imperou no dia do voto do Luiz Fux, né? Para desmerecer, falar que foi usada ironia. Mas, gente, isso aí é uma grande característica do brasileiro, né? De enfrentar as coisas de frente, a vida de frente com bom humor, né? E eu acho que o Dino brilhou muito, e agora data vênia aí ao Melo, ao Azenha e aos colegas aqui, eu queria falar um pouquinho do que eu senti ontem, né? Do que houve ontem nesse processo, tem muito a ver com o voto da Carmen Lúcia. Ontem, depois do voto da Carmen Lúcia, eu comecei a receber algumas mensagens de amigas, de mulheres, chorando, que estavam acompanhando. Então, eu acho que foi de um simbolismo muito grande, daí eu agradeço ao Luiz Fux por ter feito toda aquela parafernália jurídica para defender o Bolsonaro, porque seria o voto dele que condenaria o Bolsonaro, daria o voto 3, a maioria. E ele deixou isso para Carmen Lúcia, e fez um voto brilhante e fez um resgate histórico e pedagógico da história do Brasil. Lembrando que o Bolsonaro se referiu à própria filha, mulher, por ter nascido mulher depois de 4 homens, como uma fraquejada, né? Uma fraquejada. É assim que ele se coloca diante das mulheres, né? E foi uma mulher que selou a prisão do Bolsonaro. E ontem, Azenha, eu estava até conversando com o Zé Barbosa agora, o Nicolas Ferreira fez umas publicações de alinhamento ao que está acontecendo nos Estados Unidos para se vitimizar, falando que a direita é assassinada, e eles estão importando dos Estados Unidos uma estratégia para aumentar o tom e armar as pessoas contra qualquer pessoa que eles julgam inimigos. Sejam negros, sejam gays, sejam mulheres, sejam comunistas, qualquer um que eles classificam como comunistas, né? Falando que só o Charlie Kirk, né, e os da direita sofrem atentados. Eu queria lembrar o Nicolas e os bolsonaristas que antes do Kirk ser assassinado,
né? O grupo político dele, historicamente, assassinou milhares, milhões de indígenas nos Estados Unidos, né? Pregam o uso das armas. Daí eu quero trazer isso para o Brasil, do julgamento que houve ontem, né? Estão falando, o Bolsonaro vai morrer. Ele mesmo falou que ele vai ser envenenado. Gente, vai usar facada, sequelas da facada. Muito antes do Bolsonaro tomar uma facada, esse mesmo grupo político, essa elite branca, essa burguesia branca, formada por homens endinheirados, mataram milhões de negros no país. Eles incitam o assassinato de LGBTs, de qualquer grupo político. Eles pesam negros em arrobas. E daí ontem, quando teve a condenação, eu vi publicações, viu, Azenha, de amigos que perderam pai, mãe, amigos próximos durante a pandemia, enquanto Bolsonaro fazia coffee, sabe? Ironizava, falava que não era coveiro. Eu recebi mensagem de mulheres lembrando o que ele fez com a repórter, com o que ele fez com a Maria do Rosário, falando que ela não estuprava ela porque ela não merecia, né? Então, acho que o que aconteceu ontem foi mais do que um julgamento histórico, mas foi um convite para o Brasil revisitar o passado, para ver tudo que a gente passou, né? E como esse homem que estava sentado lá simboliza um grupo político que mata e que adoece as pessoas. O Bolsonaro é o grande culpado de hoje a gente ter 15% da população enlouquecida. Quando você vai lá na Paulista e entrevista aquelas senhorinhas de Bíblia na mão, e elas foram abduzidas por narrativas de que o comunismo está imperando, né? Então, essas pessoas, todo mundo, eu acredito que todo mundo que está aqui tem um exemplo dentro de casa, seja da pandemia, seja de alguém que foi cooptado por essa licergia da ultradireita, né? Então, eu acho que, assim, essas pessoas que ontem me mandaram mensagem emocionadas, né? Esses grupos historicamente marginalizados, como são os negros, né? Tiveram ontem uma oportunidade, através do voto da Carmen Lúcia, simbólico por ser uma mulher, né, de fazer uma revisitação histórica, da gente ver tudo que aconteceu no país e hoje olhar para isso de uma outra forma. Eu acredito muito, viu, Azenha, que isso faz parte de uma tomada de consciência do país. É um processo que não vai parar, né? Não vai parar nunca. E é um progresso, gente. Isso chama progresso, viu, Nicolas Ferreira? Esse pessoal que nem o Nicolas Ferreira, que acha que vai virar presidente, vai prender todo mundo, para com isso. No Brasil existe um ordenamento jurídico que impede que figuras como Bolsonaro e também todos os que saíram desse sistema e hoje habitam câmaras municipais, assembleias legislativas, tomem consciência de onde vocês estão querendo levar o país, tá? Então, acho que é muito importante a gente fazer esse resgate histórico, porque ontem foi o início, na minha visão, de uma tomada de consciência da população que já sofreu, sofre há décadas com tudo isso. E só para terminar, né, eu vi uma publicação agora há pouco no Instagram do Império Serrano, que é uma escola de samba, uma das primeiras escolas de samba lá do Rio, lembrando todo o samba como foi perseguido, de uma música da dona Ivone Lara, que nos deixou há alguns anos, que diz que não me incomoda o pranto de quem é ruim. Então o choro é livre do outro lado e não me incomoda nem um pouco que essas pessoas chorem, porque eles já fizeram e fazem ainda muitas pessoas, muitas famílias chorarem. Então, existe uma questão pedagógica e histórica nessa condenação a 27 anos e 3 meses de prisão desse canalha que ficou por 4 anos no Palácio do Planalto, viu, Azenha?